Fala galera, bem-vindo ao canal Descomplica Mundo da Programação, o seu canal de estudos. Meu nome é Carlos Alberto e eu vou ser seu guia nesse fantástico mundo que é o mundo do desenvolvedor. Bom, como falado na aula passada, hoje vamos fazer um programa para calcular a área de um quadrado. E vamos lá para o nosso exercício. Abrindo o Code Blocks, eu tenho aqui o include.h, como falado para vocês com o set locale LCAL português para caracteres especiais, e tem uma nova biblioteca, que é match.h, para utilizar alguns tipos específicos de fórmulas, que eu vou demonstrar agora para vocês uma delas. Bom, eu tenho printf, faço um programa para calcular a área do quadrado. Como sempre falo, a primeira coisa é a nossa variável. A nossa variável vai ser float, para caso a gente trabalhe com números decimais. Eu vou colocar o número da primeira variável como lado. E a segunda variável vai ser a minha área do quadrado. Bom, como vocês já sabem, para calcular a área de um quadrado, o que eu tenho que fazer? Lado vezes lado. E aí eu consigo a área do meu quadrado. Então, vamos aqui com um printf e vamos pedir para o nosso usuário: digite a medida de um dos lados do quadrado. Prontinho. Vocês sabem que o quadrado tem os dois lados iguais e para que a gente calcule essa área, precisamos apenas da medida de um dos lados. Se pedir para o usuário digitar aqui um dos lados do quadrado, vou salvar a minha variável com a scanf na variável específica, porcentagem F porque é float, e vou direcionar ela para a minha variável lado. Prontinho. Temos aqui a informação. Bom, eu vou mostrar para vocês duas maneiras de calcular a área do quadrado. A primeira seria o quê? Eu pego, deixa eu colocar só mais uma variável aqui. Vou colocar área e área 2. Pronto. Temos aqui duas variáveis. A primeira, eu vou fazer como? Vou pegar a área do quadrado e vou pedir para que ele faça o seguinte. Utilizando a fórmula POW, eu falo que eu quero o lado do quadrado e a quantidade que eu quero elevar esse lado do quadrado. Eu quero duas vezes. Seria a mesma coisa que eu pegar e fazer lado elevado ao quadrado, ou lado vezes lado. Essa é a fórmula que a gente utiliza para potencialização em C. Vou dar um printf aqui. Então, vou trazer a seguinte informação. Deixa eu colocar um /n aqui. Eu vou colocar o valor da área do quadrado utilizando a função POW dois pontos. E aqui eu vou trazer essa função, o resultado utilizando essa função, porcentagem ponto 2f, que eu quero duas casas depois da vírgula, e trago a minha área. Certo? Prontinho, temos aqui a primeira área. Eu vou fazer uma segunda área utilizando a minha área 2, para vocês verem que o resultado vai ser o mesmo. E seria o quê? O meu lado vezes lado. Porque o meu quadrado nada mais é do que um lado vezes lado. Deixa eu só dar um espaço aqui. Então, a minha área 2 vai trazer o lado vezes lado. Então, vou dar um printf novamente. E abre aqui parênteses, aspas dupla, o valor da área do quadrado utilizando lado vezes lado é dois pontos, meu percentual ponto 2f, porque eu quero duas casas depois da vírgula, e aqui eu vou utilizar meu área 2. Pronto, temos o nosso código aqui. Recapitulando, o set locale na biblioteca locale pelo português para caracteres especial. Utilizei a nova biblioteca, que é a match.h, para algumas fórmulas específicas, como POW. E fiz um float, lado, área e uma área 2 aqui, para vocês verem dois tipos de cálculo. Tem um printf pedindo para que o usuário
digite a medida de um dos lados, salvei na minha variável A, lado, utilizando o percentual F aqui. E fiz o quê? A minha área é igual ao POW, lado, elevado ao quadrado. Dei um printf e trouxe o valor da área do quadrado utilizando a função POW é. Deixa eu só colocar um acento aqui na área. E do segundo exemplo, eu utilizei lado vezes lado. O printf, o valor da minha área do quadrado utilizando lado vezes lado é. Vamos rodar o programa? Um minuto, abrindo aqui o programa. Vamos lá, faça um programa para calcular a área do quadrado. Digite a medida de um dos lados do quadrado. Vou digitar 5. Então, ele me trouxe o quê? O valor da área do quadrado utilizando a função POW é 25. E o valor da área do quadrado utilizando lado vezes lado é 25. Vocês viram que existem duas maneiras da gente calcular essa área do quadrado. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Para a próxima aula, a gente vai fazer o quê? Fazer um programa que converta Celsius em Fahrenheit. A aula foi rapidinha, aí vocês viram que é um exemplo simples, mas estamos começando a utilizar outras bibliotecas existentes no C aí, como a biblioteca Match.h. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vejo vocês na próxima aula, que a força esteja com vocês. Falou, galera. Fui!